Nossa aula de hoje ela aborda um assunto extremamente interessante, que é o assunto radioatividade. Primeira coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que não façam uma relação direta apenas com armamento bélico, apenas com bombas nucleares. A radioatividade ela não se limita apenas a instrumento de guerra. Nós iremos fazer essa abordagem com você mostrando isso. Para que a gente possa ter condições de resolver os exercícios, eu vou rever contigo os principais aspectos que a gente tem que conhecer da radioatividade, da emissão de partículas radioativas, dos processos de semidesintegração, que a gente conhece como meia-vida. Vamos começar falando o seguinte: o que é que vem a ser radioatividade? Quando eu falo em radioatividade, caros amigos, eu estou me referindo à emissão de partículas, tá? Então, quando você tem a emissão de partículas através de núcleos que são estáveis nos átomos, e que, além dessa emissão de partículas, nós temos radiação exposta ao ambiente, eu estou diante de radioatividade. Peço a você que não faça uma relação única de radioatividade com armamento bélico. Muitas vezes a gente vai lembrar de quê? Vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial, lembrar quando os americanos lançaram um armamento nuclear sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, e a gente vai achar que a radioatividade só se refere a isso, e não é. Existem também benefícios com relação ao uso da radioatividade de maneira adequada. No tratamento do câncer, nós temos dois caminhos que são extremamente eficientes, que conseguem combater as células cancerígenas da seguinte maneira. Você pode utilizar uma técnica chamada quimioterapia. A quimioterapia consiste em você fazer um coquetel de substâncias ou de drogas muito fortes que combatem e que matam as células cancerígenas. E o outro caminho também muito eficiente é a radioterapia. O que é que você vai fazer? Vai combater essas células cancerígenas utilizando radiação. Então, não é só armamento nuclear, olha só, benefício enorme a radioterapia. Outra coisa, muitos exames, muitos diagnósticos, muitas previsões ou análise de condições de enfermidades são utilizados esse tipo de instrumento, os diagnósticos médicos através da radioatividade. Outro aspecto que eu gostaria de citar, a idade dos fósseis. Como, Vanks? Você utiliza-se de uma técnica que é para verificar através do decaimento ou semidesintegração a quantidade de carbonos presente nos fósseis, permite-nos descobrir qual a sua idade. Olha que interessante. Onde é que começa essa história da radioatividade? Eu vou citar o início dessa história, a Alemanha, em 1895. Nós tínhamos um cientista chamado Röntgen, que estava estudando não a parte de radioatividade, ele estava estudando condução elétrica. Para que ele fizesse os seus estudos e colocasse em prática as suas observações, ele utilizou uma ampola transparente de vidro e nela, utilizando para análise de condução e eletricidade, usou raios catódicos. Você lembra o que são os raios catódicos? São raios carregados positivamente. O que é que ele observou? Parte desses raios saíram da ampola e, com isso, ele observou uma placa fluorescente emitindo luz, fora da ampola. Colocou a mão à frente dessa estrutura e percebeu que os ossos da sua mão ficaram projetados. Então, esse momento, nós tivemos a descoberta de um instrumento que é utilizado até hoje, o raio-x. Ah, Vanks, eu já fiz raio-x, a radiografia famosa, onde nós temos a percepção da estrutura óssea do nosso corpo. Exatamente. Quem é o responsável por essa descoberta? O alemão Röntgen. Que ano? 1895. Ele ganhou, em função dessa descoberta, o Nobel de Química em 1901. Paralelo ao estudo de Röntgen, nós queríamos citar também o estudo do francês Becquerel. O Röntgen descobre casualmente o raio-x, o Becquerel não. Becquerel tentou buscar, através de seus estudos, alguma coisa que ficasse semelhante ao raio-x, e ele conseguiu isso. Ele descobriu que o sulfato duplo de potássio emitia raios semelhantes ao raio-x. E o cientista francês Becquerel acrescentou muito ao estudo da radioatividade. Só que a gente citou aqui um alemão, a gente citou um francês, mas no fundo dessa história, o fundo de verdade maior, onde a gente faz o maior destaque, dá mais ênfase, é um casal polonês chamado casal Curie. Casal Curie, de Melry Curie e de Pierre Curie, em 1897, começam a trazer para o mundo, para a comunidade científica de uma maneira geral, o conhecimento da radioatividade. Imagina, em 1897, uma mulher se impor diante de uma sociedade extremamente machista.
Como é que ela conseguiu isso, Vanks? Ela conseguiu se impor através de um instrumento que é fantástico, denominado conhecimento. Se você quer me impressionar, se você quer me fazer ficar boquiaberto, não adianta você vir trazer sobrenome famoso, nem muitos dígitos na sua conta bancária. O que me impressiona é o conhecimento. E foi o que Marie Curie fez. Através do conhecimento que ela tinha, se colocou numa condição de ser respeitada na comunidade científica. O que é que ela fez junto com seu marido? Olha só, Pierre Curie era auxiliar dela. Ela sabia muito mais. Marie Curie era o cabeça desse casal. Ela trouxe para nós uma explicação a respeito de um elemento químico muito presente na radiação, que é chamado urânio. Curie falou o seguinte: olha, pessoal, a quantidade de urânio ela é diretamente proporcional à radioatividade em qualquer fenômeno atômico que a gente tiver. Então, o fenômeno atômico da radiação, quando vinculado ao urânio, a amostra de urânio sendo maior, eu tenho em proporção uma quantidade maior de radioatividade. Ela descobriu também que com a desintegração do urânio, subprodutos eram formados. Como assim, Vanks? Do urânio, subprodutos eram formados, como, por exemplo, o polônio, o rádio, e o que trouxe muita a chamar atenção para todos da comunidade científica, é que os subprodutos do urânio, no caso o polônio e o rádio, quando ele era desintegrado, eles eram mais radioativos do que o próprio urânio. O urânio desintegrado gerando polônio e rádio, o polônio era mais radioativo do que o urânio, e o rádio era mais radioativo que ambos. Em 1903, graças a esses trabalhos, Marie Curie e seu marido Pierre Curie ganharam o Nobel de Física. Marie Curie, não satisfeita, em 1911 ganhou de novo o Nobel, só que agora de Química. O que é que ela fez antes? Ela pegou o rádio, o elemento químico rádio, e deixou esse elemento no seu estado puro. Conseguiu isolar esse elemento no seu estado puro. Mostrou, portanto, o casal Curie, que os átomos emitem radiação, oriundos de onde? De núcleos instáveis. Essas partículas emitidas são as partículas alfa, beta e gama, e esses subprodutos ou impurezas são muito radioativos. É isso que nós vamos te mostrar agora. As emissões radioativas são 3, alfa, beta e gama. O que é que a gente vai fazer para te mostrar aqui? Primeiramente, a emissão radioativa alfa ela é positiva, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Ela se equivale, sabe a quem? Ao hélio. O elemento químico hélio, aquele gás nobre, ele tem essa configuração. Então, a partícula alfa é como se você estivesse diante de um elemento, de um átomo como o hélio. 2 prótons e 2 nêutrons. Já a partícula beta, ela tem um elétron, então ela é uma carga negativa. O alfa seria o quê? Emissão positiva e beta negativa. E a terceira e última emissão é a emissão gama. Então, aqui, ó, alfa, beta e gama. Emissão gama não emite outra coisa a não ser onda eletromagnética. Por que ela não emite outras coisas? Porque ela não tem massa e ela não tem carga. A gama não tem massa e nem tem carga, ela só emite ondas eletromagnéticas. São oriundas de onde, Vanks? Dos núcleos instáveis. Quem tem o maior poder de perfuração? Gama. Gama perfura uma parede de concreto. A emissão radioativa gama atravessa uma placa de chumbo. Já a emissão radioativa alfa, ela é muito fraca a sua capacidade de penetração. Ela pouco mais atravessa uma folha de papel. As emissões beta, por sua vez, conseguem, por exemplo, emitir, através dessa emissão, atravessar uma roupa grossa. Então, em matéria de penetração, a mais fraquinha era a alfa, seguida da beta, e a mais imponente, a que consegue atravessar estruturas sólidas, a emissão do tipo gama. Leis da radioatividade. Nós temos 2 leis aqui. Aqui eu coloquei os nomes dos cientistas, só de Fajans. Mas o que eu quero mesmo é que você entenda o que eu vou falar agora. Eu vou representar isso num desenho. Quais são as partículas que me interessam para o efeito de radioatividade? Alfa e beta. Quando uma estrutura emite uma partícula alfa, ela vai diminuir 4 unidades no seu número de massa e vai diminuir 2 unidades no seu número atômico. Partícula alfa reduz 4 unidades na massa e reduz 2 unidades no número atômico. Quando a emissão é de uma partícula beta, ela mantém o seu número de massa e soma 1 ao número atômico. Então, amigo, olhou para elas, Vanks e gama. Gama não faz nada, nem aumenta nem diminui massa e nem tampouco o número atômico. Então, a primeira lei da radioatividade é essa bem aqui, ó. Primeira lei, a emissão de uma partícula alfa vai fazer com que haja redução de 4 unidades no número de massa e 2 unidades no número atômico. Qual a segunda lei? A emissão de uma partícula beta vai manter intacto o seu número de massa e vai acrescentar 1 unidade ao seu número atômico. Olha o exemplo que eu coloquei aqui.
O elemento hipotético x está com 234,90. Aí ele emitiu uma alfa. O que você vai fazer aqui no número de massa? Diminui 4, vai ficar quanto? 230. O 90 vai diminuir 2, vai ficar quanto? 88. Uma observação importante a ser feita nas leis da radioatividade é que a emissão de partícula alfa é sempre acompanhada de uma partícula gama. Ó, estão sempre juntos. Emitiu alfa, já sabe, gama foi junto. Quando um átomo radioativo emite uma beta, o que é que acontece? A beta, vai para cá, mantém o número de massa e o atômico, soma 1. Então essas são as duas leis que você precisa conhecer. Primeira lei, a partícula alfa emitida reduz 4 unidades na massa, reduz 2 unidades no número atômico. Emissão de partícula beta, mantém-se o número de massa, reduz, aumenta-se um número ou uma unidade no número atômico. Desintegração. Vanks, o que seria desintegração? As estruturas radioativas, elas têm como característica um processo chamado transmutação. Quando eu digo assim, o elemento A transmuta-se para o elemento B, eu estou dizendo que ele teve uma modificação e gerou um novo. É o caso, por exemplo, do urânio. Quando ele transmuta-se, ele gera o polônio, gera o rádio, etc. Olha o exemplo aqui que a gente tem. Um átomo de rádio, 226,88, transmuta-se no elemento X. Você vai sair do rádio, 226 a massa, 88 o número atômico, e você vai se transformar no elemento X. Após o quê? Emitir 2 partículas alfa e 4 betas. Eu vou fazer aqui um esquema didático, vou fazer com todo mundo, e depois você vai aprender a fazer de um tiro só. Vamos fazer aqui 2 alfa. Alfa, vamos lá, o que é que aconteceu? Quando eu emito uma alfa, eu vou diminuir 4 aqui, não vou? 226 vai ficar quanto? 222. O 88 vai diminuir 2. O 88 vai virar 86. Mais uma alfa. Tira 4 lá em cima, 222 menos 4, 218. Tira 2 aqui no número atômico, 86 menos 2, 84. Pronto. E depois disso você vai emitir 4 beta. Os betas, as emissões beta, eu vou jogar tudo junto, sabe por quê? Porque quando eu faço beta, eu só aumento uma unidade no número atômico. Vamos lembrar bem aqui. O que é que a gente faz com alfa? Reduz 4 na massa, reduz 2 no atômico. O que é que a gente faz com a emissão beta? Mantém a massa e aumenta 1 no número atômico. Se você mandou 4 betas na desintegração, o que é que acontece? Mantém o 218 lá em cima. E aqui, o que é que vai acontecer com 84? Você vai aumentar 4, vai ficar 88. Essa seria a sua resposta final. Segundo exemplo. Um átomo X de número de massa 130 e número atômico 52, está aqui, ó, 130 e 52, transmuta-se no W, emitindo 4 alfas e 6 betas. O que você vai fazer aqui? Presta atenção. Essa aqui anterior, eu disse para você que você não era obrigado a fazer desse jeito. Isso aqui era uma maneira didática de te explicar. Você pode também fazer uma conta direta, porque tem aluno que não gosta de fazer esses cálculos de 1 por 1, joga logo direto. Por exemplo, 2 alfa. 2 vezes 4, 8, não é? 2 vezes 4, 8. 218. 226 menos 8, 218. O 88 com menos 4 fica 84, não é assim? É. Aí você teve 4 betas, manteve em cima, 84 com 4, 88. Ó, isso aqui é uma segunda maneira, você pode fazer o cálculo direto, ou fazer 1 por 1, como queiram. Ó, por exemplo, aqui, ó, 4 alfas e 6 betas, eu vou fazer o cálculo direto para você ver o que, é que vai acontecer. 4 alfas, o que, é que vai acontecer? 4 vezes 4, 16. Você diminui 16 no A. E no Z? 4 vezes 2, 8. Diminui 8 no número atômico. Então, o nosso amiguinho aqui, quando você emitir 4 alfas, o do 130, 52, vai ficar como? Vai ficar como? 130 menos 16, 114. 52 menos 8, 44. Pronto. E o que é que ainda tem mais? 6 betas. Beta, você mantém o número de massa, lembra? O beta, você mantém o número de massa e soma 1 ao número atômico. Como você emitiu 6, você vai ficar com 114, 44 com 6, 50. Essa seria a sua resposta. Certo? Então, transmuta-se emitindo 4 alfa. 4 vezes 4, 16. 130 menos 16 cai para 114. 4 vezes 2, 8. 52 menos 8, 44. Depois você tem 6 beta. Soma 6. 44 com 6, 50. Período de semidesintegração ou meia-vida.
Os materiais com núcleos instáveis, também conhecido como materiais radioativos, eles têm uma característica interessantíssima. Qual é? O período de semidesintegração. Passado um tempo fixo, a quantidade de massa que você tem é reduzida pela metade. Então, o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para que a metade dos átomos que você tinha dessa amostra radioativa se reduza depois da desintegração. Por exemplo, eu digo assim, um determinado material, como o Césio-137, olha aqui, tem meia-vida 30 anos. O que é que eu quero dizer com isso? A cada 30 anos, a quantidade de massa que você tem cai pela metade. Ó, Vanks, eu já ouvi falar nesse Césio-37. Esse material radioativo é aquele que aconteceu nos anos 80, um acidente lá em Goiânia que matou algumas pessoas? Exatamente esse. Aí ele diz assim, quantos gramas de césio irão restar após 120 anos? Bom, olha o prazo que você tem, 120 anos. Cada meia-vida tem quantos anos? Tem 30. Quando você dividir o total de tempo por 30, você vai ter quantas meia-vidas? Você vai ter 4 meia-vidas. Então, você vai pegar a amostra que você tem aqui de 800 gramas, presta atenção no que eu vou fazer. Após uma meia-vida, cai para quanto? Cai sempre pela metade, 400 gramas. Mais uma meia-vida, essa amostra vai cair para quantos gramas? 200, que é a metade de 400. Mais uma meia-vida, esses 200 cai para quanto? Cai para 100. Mais uma meia-vida, cai para quanto? Com 50. Quantas meia-vidas? 1, 2, 3, 4. Por que eu sei que são 4? Porque o tempo que ele te deu foi de 120 anos, cada uma 30, quando você dividiu. Resposta, após 120 anos, aquele acidente que aconteceu em Goiânia, nos anos 80, ainda tem Césio-137 por lá? Sem dúvida. Olha lá, depois de 120 anos ainda tem 50 gramas. Questão seguinte, após algumas desintegrações sucessivas, uma amostra de iodo 125, cuja meia-vida é 60 dias, olha que estranho, né? O primeiro tem uma meia-vida de 30 anos, esse aqui é curtinha, só tem 60 dias de meia-vida. Aí ele fala assim, essa amostra ficou com apenas 1,56%. A pergunta é, quantos dias isso aconteceu? Bom, como eu estou trabalhando com porcentagem, a minha amostra inicial vai ser quanto? 100%. Preste atenção no que eu vou fazer, Mariazinha. Uma meia-vida vai cair para quantos por cento? 50%. Outra meia-vida eu vou cair para quanto? 25%. Outra meia-vida eu vou cair para quanto? 12,5%. Mais uma, Vanks. Vai cair para quanto? 6,25%. Mais uma meia-vida. Vai cair para quanto? 3,125%. Mais uma, 1,5625%. Olha só. Agora você vai contar quantas meia-vidas você tem. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes quanto? 6 vezes 60. Você vai precisar de 360 dias para que isso ocorra. Praticamente um ano. Praticamente um ano. Bom, visto estas informações, percebido o histórico da radioatividade, trabalhado com as emissões de partículas alfa, beta e gama, compreendido o que é que significa meia-vida ou período de semidesintegração, nós temos perfeitas condições de efetuar os exercícios de sua apostila, que eu vou pegar aqui na sua apostila e verificar quais são as páginas e, consequentemente, onde é que a gente vai fazer. Ah, não, esqueci de uma coisa, perdão. Antes de fazer os exercícios, eu preciso citar para você esses dois processos. Fissão nuclear, fusão nuclear. Olha para o desenho aqui embaixo, por gentileza. Só pelo desenho já mata conceito sem precisar decorar nada. Aqui é compreensão. O que é fissão, Vanks? Fissão é você pegar um núcleo e dividi-lo em vários. Fissão é você pegar um núcleo, quebrá-lo, fazer a semidesintegração. Um núcleo quebrado. Exemplo, usina nuclear. Fusão, você tem vários núcleos e você cria um só núcleo. Fusão nuclear. É o exemplo, por exemplo, o que é que eu poderia usar de exemplo? Sol. Então, fissão é quebrar um núcleo em vários. Fusão, juntar vários num só. Fusão nuclear e fissão nuclear. Usina nuclear usa o que, Vanks? Fissão. Quebra quem? Quebra o urânio. Agora sim, lá na página de número 32 de sua apostila, nós vamos resolver as questões que estão aí. Façamos juntos. Fique atento comigo, tá bom? Em 6 de junho de 1945, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, foi detonada a primeira bomba atômica.
Ela continha cerca de 6 kg de plutônio, explodiu com a força de 20 mil toneladas de explosivo TNT, que é o trinitrotolueno. A energia nuclear, no entanto, também é utilizada para fins mais nobres, como curar doenças, através de terapia de radiação e em aplicações industriais. Aí ele traz aqui para nós algumas afirmativas, ele quer que a gente diga quais são as certas. Vamos fazer juntos. Primeiro, partícula alfa possui uma baixa penetração. Certo. Qual é a sequência de penetração, moçada? A alfa seguida de beta e a que penetra com mais intensidade é gama. Partículas alfa possuem uma baixa penetração e os núcleos que emitem essas partículas perdem 2 unidades no número atômico e 4 no número de massa. A alfa é assim? A menos 4, Z menos 2? Sim, é exatamente isso. Então, verdade. 2. Partículas alfa são formadas por um fluxo de alta energia, sim, de núcleos de hélio. Estão lembrados? 2 prótons e 2 nêutrons. Tá certo isso? Certíssimo. Item 3. Partículas gama são uma forma de radiação eletromagnética. Sim. Oriunda de onde? Dos núcleos instáveis, que não possuem massa ou carga. Certo. Sendo, portanto, menos penetrantes que as partículas alfa e beta. Está tudo bonitinho, mas o autor maldoso trocou a palavra menos pela palavra mais. A gama é a emissão radiativa que tem mais capacidade de penetração. 4. Partículas beta são elétrons ejetados a altas velocidades de um núcleo radioativo e possuem uma massa muito menor do que a massa de um átomo. Sem dúvida. Certo. E o último item. Partículas beta são mais penetrantes do que alfa. Olha aqui. Tá certo isso? Tá. E a perda de uma única dessas partículas produz um aumento de uma unidade no número atômico. Como é que é o beta? Massa continua e o atômico ganha 1. Tá certo isso? Está. Quais são os nossos verdadeiros itens? O 1, o 2, o 4 e o 5. Para efeito de alternativo você marcar na sua apostila, seria a letra D de dado. Questão de número 2, nós temos aqui o tório 232,90. Por gentileza, corrija bem aqui, ó. Isso aqui é 90. Após algumas desintegrações sucessivas, o tório 232,90, muito encontrado na orla marítima de Guarapari, no Espírito Santo, se transforma no chumbo 208,82. Se transforma no chumbo 208,82. Quantas partículas alfa e beta foram emitidas? Presta atenção que eu vou fazer. Alfa diminui 4 na massa e diminui 2 no Z. Não esquece disso. E beta, Vax, mantém a massa e aumenta 1 no número atômico. Pega lá o elemento tório. 232,90. Ele foi para quanto? Para o chumbo 208,82. Presta atenção que eu vou fazer. Vamos verificar primeiro o alfa. 232 menos 208. Vai dar 24. Quantas alfa, pessoal? Alfa não diminui 4? Então você faz aqui, ó, 24 dividido por 4, vai dar o quê? 6 alfas. Só que tem um detalhe. Quando eu faço isso, o 90, presta atenção, o número atômico dele não diminui 2? Como é que vai ficar isso? 90 menos 6 vezes 2 dá quanto? 12. 90 menos 12 dá 78. Então, essa primeira desintegração aqui, isso aqui vai cair para quanto? Para 78. Só que isso aqui são emissões de 6 alfa. O que acontece no estágio final? O chumbo fica 208,82. Manteve o A, não foi? Manteve a massa, 208. Mas o seu número atômico, Z, passou de 78 para 82. Aumentou quanto? Aumentou 4. Então, significa que você tem quantas partículas beta? 6. Resposta, eu tenho 6 alfas e 4 betas nas desintegrações sucessivas. Eu vou marcar a letra A na questão número 2. Questão de número 3, ele traz 2 equações, ele pede para a gente analisar, o texto é um pouco longo, mas não tem problema. Ele diz assim, ó, nas reações químicas, ligações entre os átomos são quebradas e novas ligações são formadas, mas, apesar de todas as modificações que podem ocorrer nas estruturas das moléculas e íons, os núcleos atômicos permanecem intactos. Vamos até aqui? Nada, não tem nada para resolver aqui. Nas reações nucleares, por outro lado, os núcleos sofrem alterações que envolvem energia muito maiores do que as energias nas reações químicas. Esse fato justifica o interesse pelas reações nucleares como fonte de energia. Sabe onde é que começa a tua questão? Aqui. As equações a seguir representam 2 tipos de reações. Pronto. Ali, texto anterior, era só para elucidar informações que são pertinentes, mas que não influenciam na resolução do exercício.
Aqui estão as duas equações, ele diz aqui, ó, equação A, tá aqui ela, e equação B. Vamos lá no item 1. No item 1, ele diz assim, primeiro, a equação A representa uma fusão. Pessoal, quantos núcleos nós temos aqui? 2, formando 1, não foi? Isso aqui é fusão? Isso aqui é uma fusão. Então, o item 1, verdade. O item 1 verdadeiro. 2. A equação B representa uma fusão. Não. Tem um átomo só, um só núcleo, e aqui eu criei mais de um. Isso aqui não é fusão, isso aqui é fissão. Isso aí tem 2 aqui, teria errado. 3. O número de massa de Y é 86. Amigos, para você descobrir o número de massa, você tem que somar. Vamos lá, presta atenção que eu vou fazer aqui. Presta atenção, é na letra B. Quais são os números de massa? São os de cima. 235 mais. Aqui tem quantos no número de massa? Tem 1. Igual. Do lado de cá você tem quem? 147 mais. O número de massa do Y, que eu não sei quanto que é, mais 1, mais 3 vezes 1 dá quanto? Vantes, por que você está multiplicando com 1? Porque é massa, dá 3. Então, bem aqui, eu vou ter que descobrir esse Y aqui. 235 mais 1 dá 236. 147 com 3 dá 150. Quanto é que vai ser o número de massa do Y? Passa o 150 negativo. 236 menos 150 dá Y. Isso aqui vai dar quanto, Vanx? 86. A massa do Y aqui, ó, desse que a gente tem bem aqui, é 86. Tá certo isso? Está. No item 4, na equação A, nós temos 2 isótopos de hidrogênio. Tem hidrogênio com massa 2, hidrogênio com massa 3. Isótopos, mesmo Z, diferente A. Certo? No item de número 5, ele fala, na equação A, o item 5, o núcleo do urânio, representado na equação B, tem 235 nêutrons. Não, pessoal, isso aqui não é número de nêutrons, não, isso aqui é número de massa. Massa é próton mais nêutrons, isso aqui está errado. E o item 6, na equação A, o X representa um próton. Na equação A, o X representa um próton. Não, isso aqui não é próton, isso aqui é nêutron. Então, meus amigos, vou procurar aqui a alternativa. Quais são as minhas verdadeiras aqui? 1, 3 e 5. 1, 3, 5. Procurar as alternativas que eu não anotei. Quais são elas? 1, 3 e 5 seria a letra E, na questão de número 3. O penúltimo exercício nosso diz assim. No acidente nuclear de Chernobyl, na extinta União Soviética, na Ucrânia, ocorreu, uma das repúblicas, né? Ocorreu um vazamento para a atmosfera de vários radioisótopos, sendo deles um dos mais nocivos, o estrôncio 90. Sabe-se que a meia-vida dele é 28 anos. O que significa meia-vida? É o tempo necessário para a amostra reduzir a sua massa pela metade. Então, você tem lá, após 28 anos, a metade da massa se desintegrou. Aí ele pergunta assim, qual é a porcentagem? Opa, porcentagem eu começo do 100. Após 112 anos. O que você tem que descobrir aqui? Você tem que pegar os 112 e dividir por 28. Para quê, Vax? Para descobrir quantas meia-vidas você tem. Quantas você tem? 4. Ah, entendi. Aí eu vou dividindo por 2, 4 vezes. Viu como você é inteligente? Ó, 100%. Uma meia-vida vai cair para quanto? 50%. Outra meia-vida vai cair para quanto? 25%. Outra meia-vida vai cair para quanto? 12,5%. Outra meia-vida vai cair para quanto? 6,25. 1, 2, 3, 4. Qual é a sua resposta? A porcentagem que você vai ter? Você vai ter uma porcentagem de quanto? 6,25%. Questão de número 4, 6,25%, não tinha alternativa. E para fecharmos as nossas questões de hoje, a questão de número 5, ela traz um gráfico, tá? Essa é a última questão que eu vou fazer com você hoje. O decaimento do tecnésio, decaimento é você ficar passando o tempo e a amostra caindo pela metade. Empregado em um diagnóstico médico está representado no gráfico a seguir. Uma amostra contém 2, vezes 10 a sétima desintegrações por segundo. Então, a original você vai começar com 2 vezes 10 a 7. Aí ele diz, usando as informações do gráfico, pode-se prever que essa amostra terá 2,5 vezes 10 a sexta quando? O que você vai fazer aqui? Vamos lá. 2 vezes 10 a 7, uma meia-vida, vai cair para quanto? Metade de 2 vezes 10 a 7? 1 vezes 10 a 7. Outra meia-vida, vai cair para quanto? Metade de 1? 0,50 vezes 10 a 7.
Outra meia-vida vai cair para quanto? Outra meia-vida vai cair para 0,25 vezes 10 a 7. Detalhe, o que é 0,25 vezes 10 a 7? Ah, Vanks, aqui não é química, é matemática. Pois é, se você não lembrasse dessa matemática básica aqui, que 0,25 vezes 10 a 7 é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 a sexta. Você puxa uma vírgula, uma casa para a direita, elimina um item lá no expoente. Ó. Diminui de 7, cai para 6. Quantas meia-vida tu teve aqui? Olha lá. 1, 2, 3. 3 meia-vidas. Bom, minha resposta vai ser o quê? 3 vezes, agora quanto tempo? Vai no gráfico. Qual é a massa que tu começa? Qual é a massa que tu começa? 10. 10 gramas. Depois de uma meia-vida, tu vai ter quanto? 5 gramas. Então, tu procura o 5 aqui, ó. Onde é que está o 5? 10, 8, 6, 4. O 5 está aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Tá vendo? Qual é o meia-vida? Desce. Tá aqui, ó. Tua meia-vida, 6 anos. Então o Tecnes tem meia-vida de 6 anos. Então quanto tempo vai necessitar para acontecer o que ele pediu? 3 vezes 6 anos. Minha resposta seria quanto? 18 anos. Aqui a gente teria a resposta final. Espero que com esta sequência de exercícios e com esta recapitulação do que vem a ser a radioatividade, as emissões radioativas, o decaimento ou processo de semidesintegração, você tenha tirado suas dúvidas, refaça as atividades propostas, eu irei corrigir nas próximas aulas, eu vou fazer os exercícios propostos com você. Mas antes faz, não espera por mim. E as dúvidas que você tiver agora, pode perguntar que eu estou aqui à sua disposição.